Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhaktabandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupānugacarya Varyam Burupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitrila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotara Sata Susrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro. E a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de todos os nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje, mais uma vez, nessa palestra de sábado, para abordar um tema muito interessante, que são os deuses ou semideuses védicos. Quem são eles? E, de fato, quem é Deus? Quem é a suprema personalidade de Deus revelada nos Vedas? Muito bem. Essa palavra semideus, no sânscrito, ela significa Deva. Tá? Deva significa aquele que é iluminado, aquele que resplandece, aquele que tem luz. Tá? Então, são os mensageiros da luz, vamos dizer assim, né? São os agentes da luz, são os enviados de Deus. E nós temos também o Deva dos Devas, que é o Deva Adideva, que é Deus, ou seja, o Deus dos deuses, que na literatura védica é Krishna, com as suas diferentes expansões, mas ele é Krishna. Então, os semideuses, eles são comparados como se fossem os administradores, né, de um grande governo. Tá? São os diferentes ministros, são os diferentes chefes de Estado. Tá? Enquanto você tem um governo mundial, né, com um líder. Esse líder é Deus. Apesar de muitas pessoas acharem que a cultura védica ela é politeísta, na verdade ela não é politeísta, ela é monoteísta. Deus é apenas um. E os Vedas declaram isso com muita clareza, né? Que significa Advaya para Tattva Jnana.
Esse conhecimento, essa verdade transcendental, Advaya Paratattva, ela é Advaya, ou seja, ela é indivisível, ela é una, ela é única. Tá? Ou seja, Deus é apenas um, né? E Deus é Krishna. A gente vai mais para frente ver por que, como os Vedas apresentam diferentes evidências de que Deus é Krishna. Não só evidências, mas declarações mesmo, diretas de que Deus é Krishna. E qual a função dos demais semideuses que nós temos? Então, por exemplo, é muito comum as pessoas de outras religiões dizerem que Deus é o criador do universo material. Só que, para os Vedas, esse processo é um pouco mais complexo, né? Não é, de fato, Deus, Krishna, quem cria os universos. Ele delega essa função para diferentes outras personalidades que vão fazer isso para ele. Afinal de contas, Deus é como se fosse o grande chefe. Ele é o chefão, ele é o poderoso chefão. E o chefe não trabalha, né? O chefe delega funções, né? Então ele tem pessoas para trabalhar para ele. Ele fica apenas o quê? Desfrutando dos lucros, né? Desfrutando das vantagens. Ele não sofre com com o processo, né, de geração de riqueza, tá? Então, da mesma forma, Deus, ele não se envolve com, com trabalhos menores, né? Criar o mundo material é um trabalho menor. Muito embora as outras religiões tenham um foco muito específico na relação de Deus com o universo criado, como se a única atividade de Deus fosse criar o universo e condenar as almas aqui viventes, né? Na verdade, Deus tem outras coisas muito mais importantes para fazer que dizem respeito a Ele mesmo, ou seja, ao desfrute dele. Só que esse desfrute não é um desfrute tirânico, não é um desfrute de alguém que está explorando outros. É o desfrute de alguém que foi preservado pelo amor que os seus servos têm por ele. Então você tem uma diferença entre um tirano que explora e que desfruta das benesses da produção, né, feita pelos seus subordinados, e você tem aquele que é eleito e preservado justamente porque todos têm amor por ele e todos têm desejo de que ele seja protegido e que ele possa simplesmente desfrutar a sua vida, né, e não se preocupar com absolutamente mais nada. Então é dessa maneira que Krishna ele assume essa posição de Deus, porque todas as almas da existência são suas devotas. Os semideuses são todos seus devotos. Então ninguém se sente explorado. Ah, Krishna me mandou criar esse mundo material, Krishna me incumbiu da responsabilidade de administrar as águas do planeta, o Sol, a Lua. Não. Todos têm extremo prazer, né, e satisfação e honra de poder servir, nem que seja em algo extremamente insignificante dentro da criação divina, tá? Então, dessa maneira, Krishna ele delega essas funções, apesar do desejo ser dele, o desejo original da criação surge em Krishna, tá? Ele simplesmente transfere aquela responsabilidade, tá bom? Ó, a Caromila colocou aqui no chat para falar sobre os orixás. Eu já ia realmente tocar nesse ponto, tá? Para explicar para vocês a diferença entre orixás e semideuses, tá bom? Me lembra, caso eu por acaso me esqueça ao final, tá? Mas, então, por exemplo, o próprio Krishna, no Bhagavad Gita, ele vai explicar para a gente qual é a relação que ele tem com os semideuses. E o que, de fato, os semideuses podem fazer. Né? Qual é o limite do poder dos semideuses. Tá bom? Eu vou ler para vocês aqui alguns versos do Bhagavad Gita e vocês vão conseguir entender facilmente esse assunto. Tá?
Então, nós temos no capítulo 7, verso 16, Krishna diz para Arjuna que existem 4 tipos de homens ou de pessoas que começam a prestar o serviço devocional a mim. É aquele que está sofrendo, aquele que deseja riqueza, aquele que é inquisitivo ou questionador e aquele que está buscando pelo conhecimento da verdade absoluta. Essas 4 classes de pessoas vão tentar entender quem é Deus. Tá? Por diferentes razões, elas vão começar a adorar a Deus. Eu vou repetir então: aquele que está sofrendo, aquele que deseja riqueza, aquele que é inquisidor ou inquisitivo ou questionador sobre as coisas da vida, e aquele que está buscando pelo conhecimento absoluto. Tá? Aí no verso seguinte, Krishna diz: dentre esses, aquele que tem total conhecimento e que está sempre ocupado no meu serviço devocional puro é o melhor, porque eu sou muito querido para ele e ele é muito querido para mim. Então aqui Krishna já coloca um ponto muito importante, que aquele que pratica Bhakti Yoga, ele é mais querido para mim. Por quê? Porque eu sou mais querido para ele. Ele coloca a nossa relação em primeiro lugar, sem querer nada em troca. Não é verdade? Aqui vocês entendam que Krishna, ele está se colocando na posição de Deus, ou seja, todos os tipos de pessoas vão buscar por Deus, independente de até chamá-lo de Krishna. Tá? Mas aquele que já pratica Bhakti Yoga, que sabe que ele é Krishna, não quer nada em troca. Né? Não quer absolutamente nada em troca, só quer apenas servir a Deus. É isso que nós praticamos, é isso que nós buscamos. É o amor incondicional, né? o serviço exclusivo a Deus. Sem querer que Deus cure os seus problemas, que Deus acabe com os seus problemas, sem querer que Deus te dê dinheiro, sem querer que Deus te satisfaça os seus caprichos e desejos. Não. Deus não está lá para isso. Né? Se você quiser conquistar alguma coisa nesse mundo, que você faça por isso, que você siga a lei do karma, né? Que você se esforce, que você se purifique. Mas a relação com Deus, ela é uma outra coisa. Tá? E aí no verso 18 ele diz: todos esses devotos são, sem dúvida, almas magnânimas. Magnânima significa almas cheias de compaixão. Mas aquele que está situado no conhecimento sobre mim, eu o considero como sendo a minha própria alma. Ocupando-se no meu serviço transcendental, ele com certeza me alcançará. E ele e também alcançará a mais elevada e perfeita meta da vida, que é se unir com Krishna. Se unir com Krishna, lembrando, não é você se fundir em Krishna, é você se unir a ele para poder servi-lo. Isso chama-se yoga. Da yoga, nós podemos entender como uma matemática bem simples. União. 1 mais 1 é igual a 2, não é igual a 1. Tá? Então, união é diferente de fusão. A palavra fusão, em sânscrito, significa sayuja, que é um tipo de liberação. Sayuja Mukti. Eu explico isso lá no meu curso do Vedanta. Certo? Então, quem faz yoga não vai se fundir, não vai se tornar um com o seu objeto de meditação ou de adoração. Vai se unir a ele, vai se aproximar dele, vai somar com ele. Tá bom? Esse é o significado de yoga. E aí, Krishna, a partir do verso 20, não, perdão, do verso 19, ele diz o seguinte: após muitos nascimentos e mortes, aquele que de fato tem conhecimento se rende a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas de tudo o que existe. E uma grande alma, assim, é muito rara. E aí no verso 20, Krishna, ele vai começar a explicar sobre a relação com os semideuses. Ele diz o seguinte: aqueles cuja inteligência foi roubada pelos desejos materiais, eles se rendem aos semideuses e seguem os processos de adoração de acordo com a sua própria natureza. Ou seja,
eles não adoram mais a Deus, eles adoram aos semideuses. Então, Krishna já coloca aqui, tem uma divisão entre ele e os semideuses. E ele diz, aqueles que têm pouca inteligência, alpa medasa, alpa medasa, pouca inteligência, tá? Eles vão adorar os semideuses. Ele vai explicar o porquê. No verso 21 ele diz, eu estou dentro do coração de todos como a superalma, como Paramatma. E assim que você deseja adorar um semideus, eu faço a sua fé firme, né? Eu mantenho a sua fé firme para que você possa se devotar a este semideus, né, em específico. Tá? Dotado desta fé, essa pessoa então se esforça para adorar este semideus e satisfazer os seus desejos. Mas, na verdade, todos esses benefícios são concedidos por mim, Krishna diz. Então, Krishna diz, através dos semideuses, eu estou concedendo. Por quê? Porque os semideus não têm o poder de conceder absolutamente nada. Né? Quem vai conceder é Deus. E Krishna, na verdade, está usando a fé que essas pessoas têm nos semideuses para, aos poucos, trazer a fé para ele. Tá certo? É melhor que uma pessoa creia nos semideuses e adore os semideuses do que ela não adorar ninguém e não crer em Deus de forma alguma. Ser um materialista, um ateu, não é verdade? Então, aos poucos, Krishna vai atraindo a atenção dessa pessoa, vai fazendo ela desenvolver interesse por algo além da matéria, né? Por uma energia transcendental. Tá? No caso, o semideus não é transcendental, né? Mas ele quer que a pessoa se interesse por algo transcendental. Tá? Então ele diz o seguinte, no verso 23, os homens de pequena inteligência adoram os semideuses, e os seus frutos são limitados e temporários. Aqueles que adoram os semideuses vão para o planeta dos semideuses, mas os meus devotos vão para o meu planeta. Então, Krishna diz que aquilo que os semideuses oferecem é limitado e temporário, ou seja, faz parte do mundo material. Não tem nada a ver com espiritualidade. Nada a ver, absolutamente nada a ver com espiritualidade. Quem já ouviu a minha palestra sobre espiritualidade entende o que eu estou dizendo. Né? Uma outra diferença é que um semideus ele vai te dar aquilo que você pede, independente se isso for bom ou não para você. Agora, Deus só vai te dar aquilo que realmente é bom para você. É por isso que quase ninguém quer adorar Deus. Quase ninguém quer adorar Krishna. Porque muitas vezes Krishna vai te dar, inclusive, desafios e punições que são importantes para você amadurecer, para você crescer. Agora, o semideus é muito fácil. Você agrada a ele muito facilmente, com oferendas, com sacrifícios, né, com orações. Facilmente você satisfaz um semideus, porque ele tem um ego muito grande, ele tem um falso ego imenso, o semideus. Ele se acha, né, assim, o todo-poderoso, né? Eles também são almas condicionadas como nós. Eles também têm limites de compreensão da própria verdade. E muitos deles nem sabem quem é Deus, inclusive. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Na literatura védica, nós temos vários exemplos disso. Tá? Eles têm que também passar por um processo de aprendizagem para entender quem é Deus. Então, um semideus ele te dá tudo o que você pede para ele. Só que nem você e nem ele sabem o que é bom para você. Você está limitado pelos seus sentidos, você está limitado pela sua inteligência, você está cheio de identificações materiais, de vaidade, orgulho, falso ego, luxúria, ira, uma série de coisas. E aí você deseja, né? Os nossos sentidos eles são totalmente descontrolados, eles estão o tempo inteiro desejando coisas. E a mente quer satisfazer, porque a mente sente prazer com isso. Então você, quando não consegue pelo seu próprio esforço alguma coisa, você apela para o semideus. Aí você adora o semideus, satisfaz, ele te concede aquilo. Pronto. Você recebe, fica satisfeito
E o resultado, uma reação negativa, que você nem esperava. Vem um karma negativo. Você continua enredado no mundo material, não consegue obter essa liberação final, você não consegue se livrar do sofrimento, porque o semideus não tem qualquer responsabilidade sobre você, ele não se interessa por você, ele não se importa com você. Ele quer apenas fama para ele. Existem muitos exemplos na literatura védica, eu não vou nem começar a tentar explicar porque isso vai tomar muito tempo, tá? Mas no próprio Srimad Bhagavatam nós temos ali o exemplo clássico disso, que é quando os habitantes de Vrindavana iam fazer adoração a Indra, que é o semideus das chuvas, o semideus dos céus, chamado rei dos semideuses. E Krishna convence o seu pai, que era o rei de Vrindavana, a não fazer adoração a Indra, porque não faz sentido adorar semideuses. E Krishna, com 7 anos de idade, ele explica para o seu pai a diferença entre adorar um semideus e adorar Deus, né? E ele consegue barrar aquele puja, aquela adoração ao semideus Indra. Indra ficou extremamente irritado e ele lançou sobre Vrindavana uma tempestade avassaladora. E ele utilizou-se das nuvens chamadas Sammartaka, que são as nuvens da devastação. Quando o universo material entra num grande dilúvio, existem essas nuvens especiais que fazem chover quantidades absurdas de água. Tá? E Indra se utilizou dessas nuvens para punir os habitantes de Vrindavana. Jogou relâmpagos, né, furacões. Por quê? Porque ele não queria ter a sua fama, o seu posto, né, de adoração ameaçado. Então vejam que os semideuses eles têm muita inveja, eles têm luxúria também. O próprio Indra já foi colocado ali em diversas situações, já foi pego em diversas situações, manifestando luxúria, inveja, ira, uma série de coisas. Então é por isso que nós, que temos o conhecimento da literatura védica, não adoramos semideuses. Nós respeitamos os semideuses, é diferente, mas nós não adoramos eles. Nós respeitamos porque eles têm um posto de respeito, de responsabilidade, concedido pelo próprio Krishna. Tá? Eles são almas que galgaram essa posição. E você também pode, se um dia por acaso você quiser se tornar um semideus, você pode. Você precisa fazer austeridades, você precisa fazer uma série de rituais védicos prescritos na literatura, né? Sacrifícios de fogo, uma série de coisas, e você alcança o posto de um semideus. Tá? Prito Maharaj, por exemplo, ele estava fazendo uma série de cerimônias de fogo, né? E se ele completasse 100 cerimônias, né, de Ashwamedha Yagya, ele teria a possibilidade de ascender aos céus como Indra, né, e assumir o posto de Indra. E quando Indra viu que ele estava indo completar esse 100º sacrifício de fogo, Indra roubou o cavalo que seria oferecido naquele sacrifício para impedir que Prito Maharaj se tornasse um Indra, mesmo que ele não tivesse esse desejo, mas só pela possibilidade dele ter o seu posto ameaçado, ele foi lá e combateu aquele grande rei piedoso. Tá? Então você vê o tempo inteiro os semideuses em conflitos, seja entre eles, seja com os demônios, né, porque a função deles também é proteger o mundo dos demônios, né, pelo menos isso é uma coisa que eles realmente fazem, né? Mas eles estão em conflito com os seres humanos também o tempo todo, tá bom? Então Krishna, voltando aqui ao Bhagavad Gita, Krishna deixa bem claro o seguinte, que aqueles que adoram os semideuses vão para o planeta dos semideuses, e aqueles que me adoram vão para o meu planeta. Então são destinos bem diferentes, tá? Aí no verso 25 do mesmo capítulo 7, Krishna diz o seguinte: eu nunca me manifesto para os tolos e para os estúpidos.
para eles eu estou encoberto com a minha energia interna, com a minha energia ilusória, chamada Yoga Maya. E, portanto, eles não sabem que eu sou o não nascido e o infalível. Ou seja, Krishna não está acessível a todos. Ele está acessível apenas àqueles que têm sinceridade, àqueles que têm pureza no coração, àqueles que de fato têm uma inclinação devocional, um sentimento genuíno de querer servir a Deus sem qualquer benefício próprio, né? Sem qualquer vantagem própria. Então, Krishna deixa bem claro: para esses eu não me manifesto. Eles não saberão quem eu sou. E no verso 26, Krishna diz: eu sei tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo no presente, e sei tudo o que irá acontecer no futuro. Eu também conheço todas as entidades vivas, mas nem todas me conhecem. No 28 ele diz: as pessoas que atuaram de maneira piedosa nas suas vidas passadas e nessa vida, e cujas atividades, ações pecaminosas foram completamente erradicadas, elas estão livres da dualidade da ilusão. E elas então se ocupam no meu serviço com dedicação. Então, para você ficar livre da dualidade, da ilusão da dualidade, você precisa ser uma pessoa piedosa, você precisa desenvolver qualidades piedosas, né? E quais são elas? Inúmeras. Nos Vedas a gente descreve isso, não é o nosso tema hoje, mas a gente pode até um dia conversar sobre isso, tá? Mas a principal atividade piedosa é a devoção a Deus. Essa aí já cobre automaticamente todas as demais. E no 29, Krishna também faz uma outra revelação muito importante. Ele diz o seguinte: as pessoas inteligentes que se esforçam pela liberação da morte, né, pela salvação da morte, elas se refugiam em mim através do serviço devocional. Elas se tornam, elas se tornam espiritualizadas. Porque tudo que elas sabem é sobre a minha atividade transcendental. Então tem um verso nos Upanishads que diz Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Na linha de Shankaracharya, do Advaita Vedanta, eles vão interpretar isso da seguinte maneira: eu sou o próprio Brahman, eu sou Deus, porque para eles Brahman é Deus. Só que a palavra Brahman, ela tem diversos significados de acordo com o contexto. Isso eu vou explicar no módulo 2 do curso do Vedanta. Brahma significa transcendental, significa divino, significa espiritual. Então, quando eu digo Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, significa que eu sou uma alma espiritual, eu não sou o corpo material. Por quê? Porque Brahma não pode se limitar simplesmente a dizer que você é Deus. Por quê? Porque Brahma é uma palavra que aceita um sufixo param. Param significa supremo. Então, se Brahma significasse Deus, que já é o máximo supremo, você não poderia colocar o sufixo param antes dela, para dar o significado de o supremo Brahman. Então, Deus é o param Brahman, não é o Brahman. Tá? A palavra para Deus, literalmente no sânscrito, é Bhagavan. Bhagavan não permite você colocar o prefixo param. Não existe param Bhagavan. Bhagavan é Bhagavan, porque já significa o mais completo, o máximo, o superlativo máximo da personalidade divina. Tá? Ou seja, Bhagavan é Krishna. O próprio Srimad Bhagavatam diz: Etecham sakala punsa Krishna estu Bhagavan Swayam. Swayam significa o próprio. Krishna é o próprio Bhagavan. Então não tem ninguém acima dele. Não, você não vai encontrar um Param Bhagavan. Entende? Agora, você tem o Brahman, que é a alma, e você tem também o Param Brahman, que é a super-alma. A alma é Atma, e você tem o Param Atma, ou Paramatma, que é a super-alma. Então você tem um menor e um maior. Então, Atma somos nós, Brahman somos nós, mas Paramatma é Deus, Param Brahman é Deus.
Entende a diferença? Isso é muito importante. Isso é gramática, mas, ao mesmo tempo, é teologia pura. Por quê? Se você não entende o sânscrito, você não entende, você não consegue interpretar a literatura védica. E você sai com conclusões teológicas de que você e Deus são a mesma coisa. Na última aula eu até comentei que se esse Deus ele se ilude com a própria energia ilusória que ele criou, eu não quero ser esse Deus. É melhor que eu descubra um outro Deus para me tornar, mas não esse Deus. Deus jamais poderia estar sob o controle da própria energia ilusória que ele criou. Não é verdade? Então, dessa maneira, Krishna diz: é, aqueles que me adoram se tornam totalmente espiritualizados, transcendentais. Eles transcendem, eles se tornam Brahman, ou seja, almas espirituais plenas, sem o controle do corpo. Tá certo? Então, mais para frente, agora já no capítulo 9, Krishna diz o seguinte, capítulo 9, verso 23. Aqueles que são devotados aos semideuses e que os adoram com fé, na verdade estão me adorando indiretamente. Só que eles fazem isso da maneira errada, da maneira equivocada. Então, uma pessoa que adora um semideus, que adora o deus do sol, por exemplo, e acha que o sol ele é o grande provedor da vida, né? O sol é a fonte da vida. Sem o sol não poderia existir a vida. Então, vamos adorar o deus do sol porque ele é que é o Todo-Poderoso. Essa é uma visão, como se diz, está me faltando a palavra agora, é uma visão bem limitada sobre a realidade, né, sobre você entender que um objeto material é a própria fonte do mundo material, que por si só é um mundo temporário. Então, se o material é temporário, ele não pode dar origem a si mesmo, né? Porque houve um momento em que ele não existia, porque ele é temporário, certo? Ele não tem nenhum passado eterno, nenhum futuro eterno, né? Então, dessa maneira, essas pessoas estão, na verdade, buscando Deus, mas não conseguem encontrar. Elas têm um limite de compreensão, né, que cega elas, tá? Que limita a percepção delas, e elas vão se apegar, então, a esses fenômenos naturais. Está me faltando o termo para quando a gente atribui a divindade para a natureza. Quem se lembrar pode colocar aqui no chat. Me fugiu assim, mas está aqui na ponta da língua. Então, essas pessoas só conseguem ver dessa maneira. Elas só conseguem ver aquilo que os olhos permitem e atribuem uma divindade, uma origem, né, àqueles objetos materiais. Aqui entenda-se divindade como aquele que é a origem, aquele que é a causa de todas as causas. E o próprio Krishna diz: eu sou a causa de todas as causas. Não é verdade? Muito bem. E aí, no verso seguinte, ele diz: eu sou o único desfrutador e mestre de todos os sacrifícios. Portanto, aqueles que não reconhecem a minha natureza transcendental, eles caem. Significa o quê? Que eles não conseguem ascender à transcendência. Eles vão cair novamente nesse ciclo repetido de nascimentos e mortes. Tá? Então, assim, nós temos N evidências que Krishna é Deus, várias evidências, em várias literaturas védicas. Eu sempre cito o Srimad Bhagavatam, porque o Bhagavatam ele é a mais importante de todas. Ele é a essência dos Vedas. Então, o que o Bhagavatam disser é irrefutável, né? Quem já fez o meu curso 1 do Vedanta sabe disso, né? O quão importante é o Srimad Bhagavatam para toda a literatura védica, para todo o conhecimento védico. Então, dessa maneira, então, fica claro aqui a relação dos semideuses com Krishna, tá? Agora, um outro ponto interessante, que é, assim, ponto de polêmica, inclusive, sobre os Vedas dizerem que existem 33 semideuses, né? 33 deuses, 33 devas. Né? O verso, né, específico do Rig Veda diz
33 koti. Koti é uma palavra em sânscrito que significa milhão, mas também significa tipos. Tá? Então, existe aí uma confusão. Tá? Muitas pessoas vão achar que existem só 33 tipos de semideuses, que são os principais, e outros vão dizer que existem 33 milhões de semideuses. Afinal de contas, quem está certo? Né? Os que defendem os 33 apenas dizem que é um erro de interpretação gramatical, porque koti pode significar apenas tipos. Né? Os que dizem que são 33 milhões vão traduzir koti como milhão. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Tá? Na verdade, os dois estão certos. Né? Os dois estão certos, só que eles não sabem disso. Né? Por quê? Porque esses 33, eu vou depois explicar para vocês quem são os 33. Esses 33, eles são de fato a base, eles são os 33 fixos, mas eles mesmos se multiplicam em diferentes expansões e funções de si mesmos e chegam ao número de 33 milhões. Tá? Então, todos estão certos. Só que o correto é saber que ambos existem, não um ou outro. Tá? Então, quem são esses 33 deuses que os Vedas colocam como sendo vamos dizer assim, a base da existência do universo material? São os 12 Adityas, são os 8 Vasus, são os 11 Rudras, somados com Indra e Brihaspati. Então, 12 Adityas com 8 Vasus, nós temos 20. Com 11 Rudras, nós temos 31. E com mais Indra e Brihaspati, nós temos 33. Eles são a base da existência material. Eles são a base da astrologia. Tá? Eles são a base da medicina. Eles são a base de tudo que o conhecimento védico manifesta. Eles não são apenas, vamos dizer assim, representações dos elementos, das funções, dos sentidos, dos astros. Não, eles são também personalidades. Eles também produzem conhecimento e também produzem reações. Eles analisam e reagem também de acordo com a sua interação com eles. Tá bom? Então, eu não vou ler a lista de todos um por um, mas você pode pesquisar tranquilamente, você encontra os 12 Adityas, os 8 Vasus, os 11 Rudras, Indra e Brihaspati. Brihaspati é o guru dos semideuses. Né? Ele é que orienta os semideuses dentro, né, enfim, de qualquer conselho, coisas que eles precisem, quem orienta é Brihaspati. Tá? E o mesmo nós temos o oposto, que são os demônios, que são os asuras. Tá? Os demônios também têm um guru chamado Shukracharya, que uma vez tentou ser o guru dos semideuses, mas não conseguiu, perdeu para Brihaspati, que foi eleito, e aí ele se revoltou e acabou se tornando o guru dos demônios e lutou contra os semideuses. Então, os demônios também têm uma série de hierarquias, uma série de funções, né? Tudo isso muito bem explicado ali, né, pelos Vedas. Tá? Então, cada um desses, eles vão ter inúmeras variações, que vão chegar, então, ao número de 33 milhões. Tá? Então, a gente vê, inclusive, figuras como o próprio Sadhguru, que nós analisamos aqui algumas aulas para trás, falando, por exemplo, que esses semideuses eles são apenas ferramentas criadas pela própria mente humana para tentar resolver problemas de ordem doméstica, né, da sua realidade ali material. Ora bolas. É quase que você dizer que foi o próprio ser humano que criou o universo dentro da mente dele. Né? Que o ser humano não é um produto do universo, mas que o universo é um produto do ser humano. Isso é simplesmente ridículo. Né? E o Sadhguru tenta a todo momento desconstruir todo o conhecimento védico, todos os pilares do conhecimento védico. Né? Assim, o que ele faz é um trabalho assim, extremamente
condenável, né, do ponto de vista védico, porque ele está o tempo inteiro tentando destruir, né, todos os pilares do conhecimento védico. Ele diz que os templos onde se adoram as deidades foram feitos para você simplesmente entrar, meditar e se sentir bem, porque os templos têm uma arquitetura, que é o Vastu Shastra, que permitem uma harmonização do ambiente, e que a função dos templos é você entrar e se harmonizar internamente e ficar em paz, que a deidade ali não tem absolutamente nenhuma necessidade de existir, né? Ele diz, inclusive, que o grande problema da cultura védica é Bhakti Yoga, são os devotos, porque os devotos colocam um sentimento na relação com os deuses, quando na verdade não é para ter, que os deuses são apenas ferramentas. Que se você pega uma chave de fenda para você cumprir uma tarefa, para você executar um serviço, você não precisa prestar reverências à chave de fenda, porque na verdade quem fez o trabalho foi você. A chave de fenda foi apenas um veículo para aquilo, né? Então, assim, ele denigre de uma maneira assim, sabe, baixa, né? Ele tenta rebaixar, né, a importância da personalidade divina, que é o que rege tudo, né? O mundo não é feito apenas de matéria, de objetos e de ferramentas que o ser humano vai e utiliza. O mundo tem consciência, e essa consciência tem um desejo por trás, porque ela tem uma personalidade. E tudo, em última análise, vem do desejo de Deus, né? Mais ou menos na época aí de 2014, 2015, quando eu voltei ao Brasil pela primeira vez, depois de 7 anos na Índia, eu dei uma série de palestras chamado Desejo de Deus, né? De repente tem até ainda alguma coisa gravada, perdida aí pela internet. Por trás de tudo existe um desejo. Assim como você tem um desejo, porque você tem uma personalidade, porque você tem uma alma, aquilo que te deu origem não é uma ferramenta, não é um instrumento. É alguém que tem também uma alma e um desejo, só que superiores à sua. Tá? Então, assim, chega a ser infantil essa explicação do Sadhguru e de vários outros que são considerados aí grandes mestres, né, grandes intelectuais, são pessoas extremamente estúpidas, né, com argumentos dos mais assim medíocres, né, medíocres. Então, eles atuam como demônios, eu digo isso claramente, eles atuam como demônios, eles querem destruir, eles querem criar uma divisão, né? É o diabolos, é a divisão, eles querem rachar, né, a, a tradição, a verdade, com uma realidade que é criada pelo ser humano, pela mente humana, né? Isso é demoníaco. É colocar o homem, a mente humana, acima de tudo. Eu expliquei isso quando eu analisei o Sadhguru, né? Eu sei que é uma declaração forte, mas é verdade. E eu não vou aqui me omitir, né, de instruir vocês sobre alguém que está dentro do guarda-chuva da cultura védica, na verdade, implodindo ela o tempo inteiro, jogando contra ela, né, tentando destruí-la. Isso é a função de um demônio, tá? Muito bem. Então, dito isso, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A gente já avançou bem aqui no tempo. Uma pergunta aqui da Mama Tamaí. Aparentemente, os semideuses empoderados operam em suas potências, mas no fundo quem está permitindo e transferindo a potência é Krishna. Ele representa o chefão que desfruta, mas na verdade tudo está nele, não fazendo as ações, mas a origem toda é dele. Sim, exatamente. Não é uma pergunta, na verdade, ela só está aqui reforçando o que eu havia dito. A dona Albertina tem uma pergunta que ela coloca: sendo os semideuses almas condicionadas como nós, podemos dizer que a grande diferença entre eles e nós são os poderes que obtêm para controlar o mundo material? Sim, exatamente. Eles estão assim, num posto de relevância, né, muito grande,
É como se você tivesse ali o ministro, né, do seu país, os secretários de governo, enfim, eles são personalidades que merecem respeito, né? Nem sempre admiração, mas respeito, porque eles estão ali fazendo a manutenção de tudo que você precisa para você viver, né? Então ele está administrando o sol, a lua, né, as águas, as chuvas, etc, etc. Da mesma forma como um ministro também está fazendo isso, ele está cuidando da agricultura, está cuidando das rodovias, está cuidando enfim, de minas e energias, tudo que a gente precisa para poder manter também a nossa vida aqui. É a única coisa que diferencia nós deles. E, inclusive, nós que entendemos quem é Deus e adoramos a Deus, somos muito superiores aos semideuses pelo ponto de vista espiritual. Muito superiores. Então, não pensem que você tem que desejar ser um semideus. A palavra semideus, ela confunde muitas vezes, né? Porque parece que ele é quase um Deus. Não, ele não é quase um Deus. Ele está longe de ser Deus, muito longe, né? Só que ele tem uma função que parece ser uma função que é de Deus, mas que na verdade não é. Deus delegou a eles, né, essa função e eles estão apenas cumprindo elas, tá? Mas eles têm muitos defeitos como nós, né? E para que eles possam, o mais interessante, para que eles possam desenvolver a espiritualidade deles, eles têm que nascer como seres humanos. No corpo de semideus, eles não conseguem desenvolver a espiritualidade. Não é um corpo que permita esse tipo de consciência, entendem? Então, todos eles desejam nascer como seres humanos quando descobrem que esse posto tão elevado, entre aspas, que eles têm, é, na verdade, um impedimento para a vida espiritual. O próprio Brahma diz isso. Brahma, que é o semideus que constrói esse universo material, ele diz isso para Krishna. Ele diz: Krishna, você me enganou. Quando você me deu o posto de Brahma, o posto de co-criador, você, na verdade, você propiciou que eu desenvolvesse uma arrogância, né? Um falso ego muito grande, e isso me afasta da minha essência, que é ser um servo seu. Eu não quero mais esse posto de Brahma. Eu não quero ter esse posto mais. Esse posto ele é muito perigoso, porque ele te coloca numa posição de adoração, de prestígio, e isso não é positivo para a sua vida espiritual. Além disso, ele se sente, como Brahma se sentiu, Deus. E ele foi, inclusive, testar Krishna. Ele foi ver se realmente Krishna era Deus, como todo mundo estava dizendo, né? Porque ele se achava Deus, na verdade. E assim ele na verdade, ele acaba sendo, então, convencido porque Krishna revela a sua divindade para ele. E ele, então, presta as reverências a Krishna e recita inúmeros versos que estão no Srimad Bhagavatam, que são belíssimos, de glorificação a Krishna. Tá bom? Inclusive, ele pede perdão pela arrogância dele, pela audácia dele, né, de achar que ele era o próprio Deus, né? Olha, aqui o Amaranata pergunta o seguinte: por que algumas personalidades às vezes são chamadas de Bhagavan? Depende. Por exemplo, você tem é, Ramachandra. Ramachandra ele é Bhagavan. Ele é Deus também. Ele não é um semideus, está na categoria de Deus. Apesar de ser uma hierarquia abaixo de Krishna, ele é uma manifestação de Deus mesmo, né? Só que com características diferentes. Narayana, por exemplo, ele também é Bhagavan, tá? Ele também é Deus, só que com outras características. Tá? Então não é que tem apenas Krishna e os semideuses, não. Dentro da categoria de Deus, você também tem várias hierarquias, tá bom? Agora, dependendo de alguns Puranas, né, de alguma literatura que às vezes alguém colocou ali que, por exemplo, Indra é Bhagavan, que Shiva é Bhagavan, né? Aí vai depender simplesmente de uma maneira de se escrever e de um contexto, tá? Mas de maneira nenhuma eles representam a divindade em si, tá? A palavra
Bhagavan, às vezes, dependendo do contexto, ela pode também se referir a algum semideus, mas isso não é uma verdade. Tanto que não é uma verdade completa, eu vou dizer, né? Porque é uma verdade parcial. Ele tem essas opulências, só que essas opulências que ele tem não são completas. Krishna tem essas 6 opulências, o Bhagavan, ele tem essas 6 opulências de maneira completa. E os semideuses têm elas parcialmente. Então, às vezes, eles podem ser referidos como Bhagavan, mas não é aquele que tem as qualidades no máximo, tá bom? Mas apenas em proporções menores. Então, aqui o Guilherme pergunta: todos os semideuses são almas condicionadas dotadas de Shakti pelas suas austeridades, ou existem também semideuses que são expansões de Vishnu, por exemplo, como Shiva? Pode me explicar? Sempre fico confuso em relação ao entendimento das características de um semideus. Então, os Vedas eles têm toda uma recomendação, uma prescrição, tá, sobre como você ascender à posição de um semideus. Tá? Então, por exemplo, para você chegar ao posto de um Indra, né, você tem que fazer você pode fazer 100 Ashwamedha Yagyas, né, 100 sacrifícios de fogo de cavalos. Tá? Para você ascender à posição de um Brahma, você tem que viver por 100 nascimentos humanos, praticando todo o Varnashram Dharma de maneira correta, impecável. Aí você chega a Brahma. Para você alcançar a posição de um Shiva, que é um semideus, aqui não é o Sadashiva, que é o Shiva original, que não é semideus, tá? Que também é uma expansão de Deus, vale a pena sempre frisar isso. Shiva não é uma coisa só, são vários Shivas. Os Rudras que eu mencionei, dos 33 semideuses, são expansões de Shiva, que controlam os nossos sentidos. Tá? As funções do nosso corpo são controladas pelos 11 Rudras, que são semideuses. Tá? Então, para você chegar à posição de um Shiva, que é um semideus, que é, por exemplo, o avatar de Tamaguna, né, que destrói o mundo material, que é o destruidor do mundo material, você tem que viver 100 nascimentos como Brahma, tá? Perfeitos como Brahma. Aí você pode se tornar um Shiva, o que é muito superior. Né? Então, quando não há almas capazes de assumir esses postos, o próprio Krishna ele assume esse posto. Porque vai ter que ser feita aquela função de alguma maneira. Então, ou uma alma se torna elegível para aquilo, capaz de assumir, ou então quem assume é o próprio Krishna, porque muitas vezes você não encontra almas disponíveis, porque é difícil, né? Como eu acabei de dizer, 100 nascimentos como Brahma, imagina, é um tempo quase que incalculável. Brahma vive 315 trilhões de anos. Multiplica isso por 100 nascimentos, né? Então, é, é difícil você encontrar pessoas para fazer esse papel. A mesma coisa né, em relação a Shiva e qualquer outro semideus. Tá? Bom, acho que é basicamente isso. Tá? Então você tem semideuses que são almas condicionadas e muitas vezes semideuses que podem ser uma própria manifestação de Krishna. Agora que vale a pena explicar a palavra Vishnu. Muita gente tem dificuldade para entender quem é Vishnu, afinal de contas, né? Bom, vamos lá. A palavra Vishnu em sânscrito significa o todo, o onipenetrante, o onipresente, aquele que está em todas as partes. Isso significa Vishnu. Tá? Nós temos o Vishnu, que é um semideus, que é o avatar de Sattva-guna, do modo da bondade, que está presente no mundo material. Tá? Nós temos o Vishnu, que é Paramatma, que é o Kshirodakashai Vishnu. Nós temos o Vishnu, que é o Garbhodakashai Vishnu, que dá origem ao Senhor Brahma, da flor de lótus que sai do umbigo dele. E nós temos o Mahavishnu, que é o principal Vishnu,
que dá origem aos universos materiais, tá? Que saem de cada poro do corpo dele. Mas ainda assim, a palavra Vishnu pode se referir a Krishna, quando ela se refere a Deus no sentido maior. Tá? Então, tem alguns versos na literatura que vão se utilizar da palavra Vishnu se referindo a Krishna. Por exemplo, um verso no Padma Purana que diz Yatha Yatharadha priya Vishnu tasyakundam priyam tata sarvagopishu saiveika Vishnoratyanta valabha. Aqui diz que o querido amado de Radharani é Vishnu. Só que a gente sabe que Vishnu aqui é Krishna. Tá? Então, a palavra pode ser utilizada de diferentes maneiras e você precisa ter um conhecimento muito profundo para você poder saber identificar, né, qual é o significado dela naquele contexto. Tá bom? Por exemplo, dentro desses 33 semideuses que a gente viu, Vishnu é um deles. Então, ele já não é mais o Vishnu Deus, ele já é o Vishnu semideus, tá bom? Que é a famosa trindade, né? Brahma, Shiva e Vishnu, tá bom? A Caromila pergunta, os semideuses morrem e nascem? Qual a idade de um semideus? Sim, morrem e nascem, tem idade, eu só não vou saber te dizer exatamente, tá? Mas na literatura você vai encontrar essa explicação, sim. E já voltando à sua pergunta inicial, qual o papel dos orixás? Os orixás, os elementais, eles são semideuses ou não? Bom, isso os Vedas não falam, né? Isso é uma análise comparativa, né, que eu vou ter que fazer baseado na minha experiência, tá? Então, assim, pelo que eu entendo dos orixás, pelo que eu vejo, a maneira como eles se comportam, né? E você tem também em diferentes culturas, você tem, por exemplo, também diferentes nomes para essas forças, né? Então, cada tradição, vamos supor, indígena, por exemplo, vai chamar o deus do sol de diferente, com um nome diferente, não vai ser Surya, como em sânscrito, vai ser Ra, por exemplo, lá no Egito, né? E assim por diante. Tá? Então, uma coisa é você atribuir um nome a um deus, a uma manifestação dessa natureza, tá? Outra coisa é você fazer, é você adorar entidades que habitam nesses elementos da natureza. Tem uma diferença. Então, pelo que eu entendo dos orixás, é que, na verdade, eles não são a própria força que manifesta aquele objeto, aquele elemento, mas eles são entidades que habitam dentro daquele elemento. Por exemplo, Iemanjá, fala que é a deusa das águas, né, do mar. Né? No meu entendimento, pela minha experiência espiritual, ela é apenas uma entidade que vive no mar, assim como há outras de outras culturas que vivem no mar, mas ela não representa o semideus Varuna, no caso, que é o responsável pela movimentação e criação de todas as águas do universo, tá? Do universo material. Tá? Por quê? Porque eles são culturas menores, são culturas inferiores, são culturas demoníacas. Né? Então, demoníaco no sentido de ser egocêntrico, né? De ser voltado para questões ali humanas. Né? Então, é a maneira como eu entendo. Posso estar equivocado, não tem nenhum problema, mas eu não associaria esses orixás ao semideus em si, mas apenas como uma entidade que habita aquele lugar. Tá bom? O Eduardo pergunta aqui: os semideuses se mantêm nas várias yugas ou ocorrem alterações destes semideuses? Isso é muito relativo, Eduardo. Pode ser que ele sobreviva, pode ser que ele morra, pode ser que ele morra em combate, em batalha, né? Pode ser que que algum demônio mate um semideus também, isso é possível, e ele será substituído, porque é um posto, né? Então, ele está lá e ele pode ser substituído a qualquer momento.
tá bom? E caso não tenha ninguém, o próprio Krishna vai manifestar uma forma ali para dar conta daquilo. Né? Por exemplo, o Sol. O Sol ele não está girando por um movimento automático. Né? O Sol ele é conduzido pelo semideus Surya, né, numa carruagem, né, de 8 cavalos. Então, o Sol ele está vindo todos os dias para nós porque Suryadeva está cumprindo com a tarefa dele diligentemente dia após dia. Mas se ele falhar, algum dia o Sol não vai se mover. Isso é um fato. Isso é um fato. Tá? A gente acha que está tudo no automático, no piloto automático. Não está, não. Não está, não. Está dependendo da vontade de alguém, né? Da boa vontade, do desejo de alguém. Né? As coisas não estão acontecendo no piloto automático. A vida moderna coloca essa falsa ilusão, né? As pessoas vão lá no mercado, pegam as bandejinhas de comida, né? Chegam em casa, ligam a televisão e acham que está tudo no automático. Não é assim. A vida é feita de desejos, de pessoas que estão ali se empenhando, né? E cada um tem a sua independência, cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem a sua história. As coisas não são automáticas, né? Se você não for lá, por exemplo, cuidar do seu filho e fazer comida para ele, ele vai morrer de fome, né? Então, da mesma forma que você faz acontecer a tua vida parecer automática, né? Os outros seres também fazem parecer automático, mas não é automático. Tanto que tem muitos problemas na nossa realidade. Tem uma hora que tem muitas falhas, né? Falhas porque os seres são falhos, são limitados, né? Mas no caso de uma grande, vamos dizer assim, uma grande responsabilidade, Krishna automaticamente ele supre aquela demanda caso haja. Caso haja alguma falha, Krishna automaticamente supre. Né? Que nem, por exemplo, você está organizando uma administração de um país, por exemplo. Vamos supor que alguém mate um ministro da Justiça, por exemplo. Não vai ter um colapso da justiça naquele país, não vai acabar com a história toda, porque ele tem ali uma série de pessoas que trabalham para ele. Então, os semideuses também têm uma série de representantes. Lembre-se que os 33 se transformam em 33 milhões. Então, o colapso ele não vai acontecer, né, como a gente talvez pudesse esperar, mas, né, eles não são infalíveis, não são infalíveis. O único infalível é Krishna. Isso é um fato. Ó, aqui o seu Antônio pergunta: qual a diferença entre adorar, adorador e idolátrico? Não entendi, seu Antônio. Se quiser elaborar melhor aqui a pergunta. A Anísia diz: depende do serviço de cada um, as coisas não são automáticas. Exatamente. O mundo é feito de uma expressão de vontade, de desejo, assim como a própria criação é a expressão e vontade do desejo de Deus. Né? E Deus vai criando, né, sempre coisas diferentes, porque ele tem um desejo de sempre inovar. Né? Ele mesmo é sempre novo, ele nunca é o mesmo, apesar dele ser eterno, é um paradoxo também da própria personalidade divina. E ele também cria, né, coisas sempre novas e sempre mais belas. Né? Ele sempre busca manifestar cada vez mais beleza, porque ele também é a cada dia mais belo. A cada segundo, Krishna é mais belo do que ele é, mesmo ele já sendo perfeitamente e completamente belo, e de uma beleza insuperável, ainda assim ele é a cada segundo mais belo, mais atraente, mais tudo. Né? Essa é a natureza divina. Tá bom? Muito bem. Então é isso, eu acho que a gente já pode encerrar. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, mande para mim. Se quiserem ouvir alguma coisa específica, manda para mim. Tá? Podem deixar suas perguntas lá pelo WhatsApp também. Estou sempre aqui à disposição. Lembrando que nós teremos, daqui a 15 dias, mais uma palestra com o nosso mestre indiano, Srila Bodhayana Goswami Maharaj. Eu vou anunciar para vocês também. A Mara quer fazer alguma pergunta? Pode fazer sim.
Se quiser abrir o áudio ou escrever, pode ficar à vontade. Bom, enquanto a Mara elabora o que ela colocou aqui no chat, eu queria aproveitar aqui que a presença da Ana Bulhões, porque, Ana, eu te mandei duas mensagens, não sei se você recebeu, mandei uma por e-mail e mandei também uma resposta lá no meu YouTube quando você comentou no vídeo, né? Eu queria saber se você viu ou não essas duas mensagens, né? E se sim, tudo bem, eu vou ficar, enfim, mais tranquilo em relação a isso, tá bom? Mas escreve aqui no chat ou então abre o áudio só para me dizer se você recebeu, tá bom? A Mara diz o seguinte: queria saber sobre o livre-arbítrio. Se nosso karma está escrito em nossas mãos, quanto temos de livre-arbítrio, já que você comentou sobre os nossos esforços na vida? Hare Krishna, obrigada. Mara, olha, tem uma palestra completa sobre isso, tá? Lá no canal, que é o livre-arbítrio. Eu sugiro você ouvir novamente essa palestra. É um tema muito longo, bastante complexo. Essa palestra está maravilhosa. Então, me perdoe por não te responder agora, mas lá você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre o livre-arbítrio, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, desejo a todos vocês um excelente dia, um final de semana, e até o próximo sábado. Hare Krishna.